O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Vejamos agora outro problema que acontece na comunicação, que dificulta a comunicação proativa. Padrões de linguagem. Nós trazemos culturalmente determinados padrões de linguagem bastante pernicioso para a comunicação proativa. É fundamental que nós tomamos conhecimento desses padrões, façamos um trabalho de vigilância interior para detectar os padrões que nós usamos para poder corrigi-los. Então vejamos aqui alguns padrões de linguagem. Normalmente nós utilizamos na comunicação cotidiana determinados padrões de linguagem que retratam os nossos valores e crenças. É muito importante detectar esses padrões em nossa comunicação de modo a superá-los. Esses padrões limitadores expressam generalizações, distorções e eliminações no processo de comunicação, tornando-a egocentrada. Então são padrões que vão ao encontro das crenças que nós trazemos. Se nós trazemos crenças cheias de pré-julgamentos e de preconceitos, o que vai acontecer? A tendência de usar padrões de linguagem que expressem essas crenças, generalizando, distorcendo e eliminando informações. Então tudo vai acontecer de acordo com o nosso padrão de crenças. Na verdade, todos esses padrões de linguagem expressam as crenças que nós trazemos. Vejamos um padrão muito comum: falta de índice referencial. Esse padrão produz generalizações, distorções e eliminações de informações importantes na comunicação. Normalmente é utilizado para causar desavenças, fofocas ou para simplesmente não se assumir compromisso com determinada atitude. Então vejamos exemplo desse padrão de falta de índice referencial. A linguagem se torna vaga e a pessoa não vai direto ao ponto que deseja comunicar. Isso leva o interlocutor a tirar as suas próprias conclusões baseado no seu mapa de mundo. Então é um padrão de generalização. Essa generalização é muito usada para a pessoa não se comprometer, ela ficar em cima do muro. Muito utilizada também para generalizar determinadas posturas. Vejamos exemplos aqui. As pessoas que participam do centro espírita não colaboram. Qual o problema nessa frase? Generalização, né? As pessoas que participam do centro espírita não colaboram. As pessoas aqui não são comprometidas. Então há uma super generalização que a pessoa está simplesmente usando aquilo como um chavão. E é muito utilizado isso. Muito utilizado por determinados presidentes que têm dificuldade na sua própria liderança. E é mais fácil projetar os problemas nos outros. É mais fácil falar que as pessoas não colaboram
do que o dirigente se esforçar para agregar valor às atividades. Então aqui está implícito que as pessoas não colaboram porque elas têm problemas, e não que a minha forma de liderar é que está com problemas, indicando que sou convidado a melhorar a minha capacidade de liderança. Então, quando a pessoa está projetada para fora, são os outros problemáticos. Então, se é o outro que é problemático, coitada dela, não pode fazer nada. Ele é o dirigente do centro, mas as pessoas não colaboram. Agora, por que elas não colaboram? Será que a liderança está sendo bem realizada? Porque se houver uma liderança bem realizada, aí as pessoas colaboram. Agora, se tem um dono que manda e as pessoas têm que obedecer forçosamente a ideia do dono do centro, você vai ter realmente muito poucas pessoas para colaborar. Mas aí não adianta reclamar. Percebamos que aqui também há uma reclamação, de uma forma um pouco velada. As pessoas não colaboram. Coitado de mim, as pessoas não colaboram. É como se ela dissesse isso. Falaram mal de você. Já ouviram isso? Já falaram isso? Essa é uma forma clássica de fofoca, né? Falaram mal de você. Quem ouve, o que sente? Dependendo, se a pessoa for bem resolvida, ela vai ficar muito tranquila. Se falarem, o problema é de quem falou. Agora, se ela não for bem resolvida, ela vai começar a cogitar quem é que falou, o que falou, como falou, quando falou. Ela entra num turbilhão extremamente perturbador. E aquela fala pode ser até uma invenção do fofoqueiro. Ninguém falou mal, mas ele está lá instigando. Então é aquela coisa, se a pessoa tem no coração o mal, o que ela vai fazer? Ela vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Essa é uma típica fala extremamente mal intencionada, no sentido de que a intenção da pessoa é de criar um carnaval, ela criar um fuzuê na intimidade do outro. Esse é o objetivo dela. Se ela vai criar ou não vai depender do interlocutor, mas como normalmente as pessoas têm uma dificuldade de autoaceitação, de autoestima, ou quando ouve uma fala dessa, a pessoa às vezes desmonta por uma fala dessa. Então esse padrão é muito comum quando alguém deseja fazer fofoca. Dependendo de quem ouve, pode-se gerar grandes conflitos. Por exemplo, uma pessoa com baixa autoestima pode começar a pensar em quem e o que falaram dela, sentindo-se rejeitada. Já comentamos isso. A cadeira foi quebrada. E aí, o que tem desse? Alguma cadeira pode quebrar sozinha? A pessoa quebra a cadeira, depois vem, a cadeira foi quebrada. Foi sem querer querendo, como diz o Chave lá. Fugiu do problema, exatamente. Então, se a cadeira está quebrada, é que houve uma ação, que alguém quebrou a cadeira. Pode ter sido até sem intenção, mas houve alguém, ou a própria pessoa, ou alguém que ela viu, que quebrou a cadeira. Esse exemplo é bem pueril, mas muitas vezes acontece, fizeram qualquer coisa errada ali. Ou a atividade X do centro foi mal feita. Foi feita de forma inadequada. Quantas comunicações dessas existem por aí que simplesmente não se assume a responsabilidade ou não se coloca claramente aquilo que aconteceu. Que padrão que nós temos aqui? Dos que nós já vimos anteriormente.
Esse é uma falta de índice referencial. A falta de índice referencial é usada para quê? Para agir de que forma? Qual é o problema egóico bem evidente aqui? Inautenticidade. É a forma inautêntica de se comunicar, porque não se assume aquilo que é, simplesmente joga-se as coisas como se não houvesse uma referência. A autenticidade é colocar: olha, eu estava ali, fui sentar na cadeira, e a hora que eu sentei, como é uma cadeira de plástico, ela arrebentou, quebrou. Qual é o problema? Nenhum. Mas é muito comum falas como essa. Olha, eu estava usando o aparelho aqui e sem querer eu acabei fazendo alguma coisa desajeitada e quebrou. Qual é o problema? Em termos de aparelho, de objeto, às vezes nós achamos que é tranquilo falar. Mas e se for alguma coisa mais importante que isso? Nós temos facilidade de colocar de forma autêntica? Não. Por isso a falta de índice referencial. Simplesmente falando de uma forma generalizada, não se assume autenticamente aquilo que deve ser. Então aqui a pessoa que disse a frase não quer se comprometer por ter quebrado a cadeira ou comprometer alguém, como se a cadeira pudesse se quebrar sozinha. As pessoas me rejeitam. E aí, o que tem de mal nessa frase? Quais pessoas? Exatamente. Agora, todas as pessoas me rejeitam, ou as pessoas rejeitam com base em quê? Às vezes esse é um processo bem típico de projeção. A própria pessoa que se rejeita e ela projeta nos outros. Enquanto ela está projetando nos outros, o que acontece? Ela vai mudar aquilo que ela é convidada a mudar? A autorrejeição? Não. São os outros que a rejeitam, coitada dela, ela não pode fazer nada. É o outro que me rejeita, é o outro que me fala que eu sou assim ou assado. Então, se é o outro que faz, pobrezinho de mim, eu não posso fazer nada. Então é um processo de generalização, é um processo em que a pessoa não age com autenticidade e projeta fora dela aquilo que é responsabilidade dela. Então aqui nós temos um padrão de generalização. Podemos contestar dizendo: que pessoa especificamente a rejeita? Como o Neuber colocou. Todas as pessoas que você conhece a rejeitam, se é o caso da rejeição mesmo. Mas na maioria das vezes é um processo de projeção que a própria pessoa faz para os outros. Ela é uma pessoa muito difícil de lidar. Já ouviram isso? Já falaram isso? E aí? Qual é o problema nessa frase? É muito comum para isolar pessoas. Se fulano é muito difícil, pronto, a gente já isola a pessoa, né? E aí não há comunicação com ela, porque ela é muito difícil. Agora, nós poderíamos perguntar, ele é difícil com base em quê? Que base que você tem para rotular alguém de difícil? O que está acontecendo aí? A rotulação, e a pessoa está fazendo o quê? Projetando a própria dificuldade no outro. Não sou eu que tenho dificuldade de relacionamento. A outra pessoa que é difícil. Se a outra é difícil, eu posso mudar alguma coisa? A pessoa não assume a responsabilidade que ela tem nesse relacionamento. Ela projeta tudo na outra pessoa. Fulano é difícil de lidar. Pronto. Fecha as portas para fulano.
eu tenho dificuldades de me relacionar com fulano. Então, se eu tenho dificuldade de me relacionar com fulano, para onde é que eu vou olhar? Para fulano ou para mim? Vou olhar para mim, para a minha dificuldade, para que eu possa modificar essa dificuldade e não simplesmente rotular o outro e não me comprometer com nenhuma mudança, porque é o outro que é difícil, eu não posso fazer nada. Isso não estamos querendo dizer que o outro não tenha dificuldades, existem dificuldades, todos nós temos. Agora, rotular é difícil, é assim, é irresponsável, é dessa forma, é dessa outra forma, aí já é um problema, porque nós simplesmente não assumimos a responsabilidade no processo de comunicação, isolamos a outra pessoa e partimos do pressuposto que nós não podemos fazer nada. Nós podemos agir com base em nós próprios. Então aqui a pessoa faz uma comparação vaga, classificando a outra sem um referencial. Com base em que a outra pessoa é difícil? Qual é a base para a gente classificar os outros? O nosso sistema de crenças, os nossos preconceitos, os nossos pré-julgamentos. Se eu prejulgo que o outro é difícil, que o outro é irresponsável, o que vai acontecer? O que vai acontecer na minha relação com o outro? Todas as vezes que o outro fizer alguma coisa responsável, eu vou fazer questão de não ver. Todas as vezes que o outro acenar para a possibilidade de facilitar a comunicação, eu vou bloquear e não ver. Porque eu já não prejulgo que o outro é difícil, que o outro é irresponsável, que o outro é assim, assado. E o que nós vimos quando trabalhamos o sistema de crenças? Nós vimos que quando a pessoa tem um sistema de crenças baseado em pré-julgamentos, em preconceitos, ele elimina, distorce e generaliza tudo com base no seu preconceito, na sua forma de ver. Então qualquer situação positiva do outro, quem prejulga não vê o aspecto positivo, porque ele elimina imediatamente, ele distorce imediatamente. Não é que o outro está colocando coisas boas, é porque ele está disfarçando e está querendo levar vantagem em alguma coisa comigo. Então o tempo todo a pessoa distorce, elimina e generaliza com base no seu sistema de crenças pré-conceituoso, pré-julgador. Então esse padrão de linguagem faz a pessoa desfocar de si mesma para focar os outros e as coisas externas. Ora, os outros, as coisas externas, nós não podemos mudar, apenas a nós mesmos. Portanto, é necessário levar a pessoa a refletir, ressignificando esse padrão para modificar o comportamento que ele induz. Então, refletir, voltarmos para nós mesmos. O que eu posso e o que eu não posso. Se eu posso, com o outro e com as coisas externas, eu não tenho poder. Eu tenho poder sobre as minhas escolhas. Então, se nós quisermos ter uma comunicação holocentrada, é fundamental que nós utilizemos os nossos recursos como padrões reais e estabeleçamos uma relação autêntica conosco e com os outros. Vamos ver agora um outro padrão chamado quantificadores universais. São padrões de generalização cujas frases contêm palavras como todos, nunca, cada, nenhum, todo mundo e sempre, que podem ser expressas de uma forma explícita ou implícita. Então, quantificadores universais são essas palavras que exprimem uma quantificação, né? Todos, nunca, cada, nenhum, todo mundo e sempre. E essas palavras podem estar
aparecer muito claro na frase, de forma explícita, ou ficar implícita. Vejamos alguns exemplos. Antes disso, só uma explicação. Então, generalizar é uma forma de estender uma afirmação de modo a cobrir todas as possibilidades. A tendência é tomar uma ou algumas experiências pessoais e estendê-las a todas as outras possibilidades, como se não houvesse exceções. Tais afirmações são opiniões ou crenças que criam limitações, produzindo a comunicação egocentrada. Então a pessoa tende a generalizar e aí focando no seu sistema de crenças limitador, né? E ela focada no seu sistema de crença limitador, ela acaba caindo na comunicação egocentrada. Então vejamos aqui. Por exemplo, eu nunca fico calmo quando tenho algo importante para fazer. E aí, o que existe de equívoco nessa frase? A palavra nunca, né? Eu nunca fico calmo quando tenho algo importante para fazer. O que a pessoa está fazendo com ela mesma? Ela está usando uma crença limitadora para permanecer na limitação. Eu nunca fico calmo quando tenho algo importante para fazer. Pronto, já está fechado. O padrão está fechado. Nunca vou ter uma calma quando tenho algo importante para fazer. Já está determinado para todo sempre o que? Eu ficar nervoso, eu ficar ansioso quando tenho algo importante para fazer. Isso faz com que a pessoa, o que está implícito aqui? A inércia, a indolência. Porque se eu parto de antemão que eu não tenho jeito, para que eu vou fazer esforços para ter jeito? Se eu nunca acontece outra coisa a não ser isso aqui. Então é um padrão que faz com que a pessoa se mantenha limitada, em vez de fazer esforços para superar a limitação. Poderíamos perguntar para a pessoa, mas em nenhuma vezinha que seja, você ficou calmo quando tinha alguma coisa importante? Sabe que teve um dia que eu tinha algo importante e fiquei calmo. Então significa que não foi, que é nunca. Podemos também perguntar, você pode fazer algum esforço, fazer um processo de autoeducação emocional para ficar calmo ou não? Se eu fizer um esforço, eu posso ficar calmo. Eu posso desenvolver a serenidade, a calma. Então, a pessoa, quando fecha para si mesma, num padrão generalista desse tipo, ela fecha as possibilidades de mudança. Para que a pessoa possa superar esse padrão de linguagem, é preciso fazer com que ela reflita por meio do autoquestionamento. Então, volto ao autoquestionamento que nós trabalhamos ontem. Eu nunca fico calmo. Alguma vez já fiquei calmo quando tinha algo importante a fazer? Posso desenvolver a calma e passar a ter uma atitude serena quando tenho algo importante a fazer ou não? Então, se ela se questiona, ela pode se libertar do auto-engano. Se ela não se questiona, ela fica repetindo esse padrão a vida inteira e se auto-enganando, colocando-se uma incapacidade que não é real. Essa incapacidade só existe na mente dela. Por exemplo, na frase estudada no padrão anterior, também há dois quantificadores universais ocultos. As pessoas que participam do centro espírita não colaboram. Quais são os quantificadores universais que são ocultos aqui? Porque nós falamos que os quantificadores podem estar explícito ou implícito. Aqui tem dois que estão implícitos. Quais são?
Todas, já falaram, um deles, né? Todas as pessoas que participam do centro espírita não colaboram. Tem outro padrão, outro quantificador que está implícito. Todas as pessoas que participam do centro espírita nunca colaboram. Não tem um nunca explícito aqui? Implícito, na verdade. Ele está o não, mas o nunca também cabe. Está bem implícito nessa frase o nunca. Então nós temos aqui, todas as pessoas que participam do centro espírita nunca colaboram. Então aquela questão, a pessoa em vez de assumir a parte que lhe cabe no processo de liderança, vamos supor que isso seja uma realidade desse centro espírita, as pessoas não colaborarem. Agora, por que não colabora? Porque com certeza tem problemas de liderança aí nessa casa espírita. E elas não estão colaborando porque muito provavelmente tem um mandão que determina as coisas e as pessoas têm que colaborar como se fossem uns marionetes colaborando. E aí é mais fácil reclamar que as pessoas não colaboram, né? Que todas as pessoas nunca colaboram. Então podemos questionar, todas as pessoas que participam no centro espírita não colaboram? Existe pelo menos uma que colabore? Elas nunca colaboram? Podemos questionar um pouco mais a pessoa, a liderança. O que você faz para que elas colaborem? Quais são as ações que você realiza para que as pessoas sejam incentivadas a colaborar? Né? Então aí você vai levar a pessoa, o líder, a refletir que a dificuldade de colaboração muitas vezes não está fora dele, está dentro dele. E essa dificuldade que existe dentro dele, ele pode mudar, em vez de ficar reclamando das pessoas. Portanto, esse padrão de linguagem faz com que a pessoa se torne bastante rígida em seu processo de comunicação, sempre utilizando chavões generalistas para se expressar, tornando a sua comunicação extremamente egocêntrica. Então esses chavões, todos, nunca, sempre, vão sendo utilizados e as pessoas colocando as suas crenças limitadoras na comunicação, muitas vezes sem nem perceber o movimento que elas têm. Vejamos agora os chamados operadores modais. Todos esses termos são de programação neurolinguística, viu gente? Nós estamos colocando de uma forma mais simplificada para a nossa realidade. Operadores modais são padrões que definem crenças limitadoras de obrigatoriedade ou de impossibilidade. Vejamos como funciona. Nós temos crenças de obrigatoriedade, frases que se usam as expressões eu tenho que, eu preciso de, você tem que, você precisa de, eu sou obrigado a, você é obrigado a, etc. Então elas exprimem crenças de obrigatoriedade. Eu tenho que tal coisa, você tem que tal coisa. Alguém gosta de fazer coisa obrigada? Levanta a mão. Ninguém, né? Mas nós vivemos nos obrigando e obrigando os outros a fazerem as coisas. E aí a gente vive reclamando que não dá conta, que não é capaz, que não consegue. Não é verdade? E nós vivemos reclamando que os outros não fazem. A gente fala que tem que fazer e não faz. Isso acontece nas lideranças espíritas, por exemplo. Nós temos que fazer estudo sistematizado da doutrina. Nós temos que nos moralizar, porque Jesus falou que nós temos que isso, nós temos que aquilo. Que dia que Jesus falou que nós temos que isso, que nós temos que aquilo? No Evangelho que eu conheço não tem Jesus falando, nós temos que amar o nosso irmão, amar o próximo como a si mesmo. Inclusive a palavra mandamento, né, em português, ela quer dizer assim, ela tem
ela vem de mando, de obrigação, de algo, uma ordem, mas no original hebraico, quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, a concepção no hebraico, que a palavra, a língua que ele usava, a palavra mandamento significa exercício. Faz muito mais sentido Jesus ter falado isso, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior exercício. Porque como nós levamos a palavra mandamento como uma obrigação, uma ordem, então, como nós não gostamos de ser obrigados a nada, o que nós vamos fazer? Nós não vamos amar, porque nós somos obrigados. Por isso que nós vivemos as turras. Nós temos que fazer, nós temos que isso, vocês têm que isso, vocês têm que aquilo. Funciona? Alguém já viu isso funcionando em algum lugar? Isso só gera boicotes. E tem gente que acha que é muito natural esse tipo de expressão. E na verdade, nós vivemos falando isso, inclusive nas tribunas dos centros espíritas. O que é pior. E o que às vezes nem a pessoa usa o nós, ela fala vocês, que é incabível isso numa casa espírita. Vocês têm que agir assim, vocês têm que agir assado. Parte do pressuposto que o falador já faz, já age assim, é um santinho lá que está só faltando ter a auréola de santo, e os demais são um bando de pecadores que têm que agir assim. Nós temos que fazer caridade, nós temos que trazer os filhos para a evangelização, nós temos que fazer reforma íntima. E aí as pessoas vivem realizando exatamente o oposto. Por quê? É importante nós pararmos para pensar sobre isso. Porque todas as vezes que nós estamos diante de uma obrigação, vai haver uma outra força boicotando a obrigação, que a gente nem se dá conta, mas que aparece o tempo todo, porque nós não gostamos de realizar nada por obrigação. Quando nós mesmos nos obrigamos, nós não gostamos, imagina quando os outros nos obrigam. Aí que eu não vou fazer mesmo, de turrão. A gente não se dá conta. Quando nós falamos, por exemplo, nós temos que fazer reforma íntima, a gente nem se dá conta que existe uma força que vai se opor a essa obrigação. Sempre haverá uma força que vai se opor a qualquer obrigatoriedade que nós trazemos. Por isso que as crenças de obrigatoriedade estão quase sempre associadas às crenças de necessidade, aliás, de impossibilidade. Nós vamos ver daqui a pouco as crenças de impossibilidade. Então, quem usa esse padrão tem um movimento de se obrigar ou de obrigar os outros a realizar alguma ação, gerando uma reação egóica, em vez de criar um movimento essencial proativo próprio da comunicação holocentrada. Então, a comunicação holocentrada, ela está focada no esforço e não no se forçar a um processo. Esforçar é uma coisa, se forçar é outra. Então, quando nós entramos nesse movimento de obrigação, há uma reação egóica, há um movimento de boicote. A pessoa não está plenamente consciente de suas ações e se obriga a realizá-las. Quando realiza aquilo que se obriga, logo para, ou vive reclamando ao realizar, no movimento claro de revolta consciente ou subconsciente contra aquilo que ela se obriga. O mesmo ocorre quando obrigamos os outros. Nossa, mas que coisa chata, tem curso domingo, mas eu tenho que ir, o que a Luísa vai pensar se eu não for? O que acontece? A pessoa está consciente ou a consciência está fora dela? Consciência é a Luísa, que é presidente da federação, o que ela vai pensar de mim se eu não for? Então a pessoa vem, mas ela vem como uma obrigação. Aí acabou o intervalo, ela
foge para casa, porque ela já cumpriu com a obrigação de vir, já foi vista pelos outros. Acontece isso? Já aconteceu aqui várias vezes. Ela já foi vista, já cumpriu com a obrigação. Para onde está a autoconsciência? De que vir não é bom para os outros, é bom para ela. Ela refletir questões que ela normalmente não para refletir, não é bom para os outros, é bom para ela. Então, quando a pessoa se obriga, o que vai acontecer? A frequência no curso é pesado, a prática da caridade, da chamada caridade, que na verdade é beneficência, é pesada, a reforma íntima é pesada. Tem que fazer a reforma íntima, parece que é uma coisa assim de coerção, que é um peso enorme a ser carregado, a tal da reforma íntima, que se fala tanto no movimento espírita. Mas reforma íntima é transformação interior. Transformação interior gera cada vez mais leveza, suavidade na vida, quando é feito por autoconsciência. Porque quando é feito por obrigação, gera esse peso e não gera reforma íntima nenhuma. Na verdade, gera mascaramento. A pessoa fica santa do pau oco, vira aquela santa do pau oco, parece que está desenvolvendo virtudes, mas só parece. Vejamos alguns exemplos aqui. Eu tenho que ir ao centro espírita hoje, porque tem reunião de diretoria. O que existe de problema nessa frase aí? Eu tenho que. Então significa que eu sou obrigado a ir ao centro espírita porque tem reunião de diretoria. Não há uma consciência da responsabilidade de participar da reunião da diretoria, e essa responsabilidade ser um compromisso assumido com a seara cristã, com a seara de Jesus. A pessoa se obriga a. Eu tenho que fazer a caridade, porque senão vou ficar obsidiado. Já ouviram isso? Já falaram isso no atendimento fraterno para alguém? A gente vai ouvir esse tipo de coisa até no atendimento fraterno. Olha, você tem que vir ao centro para fazer caridade, e caridade é fazer sopa no fim de semana, no sábado à tarde, porque senão vai ficar obsidiado. Ou se você quiser ficar curado dessa obsessão, que venha para descascar batata no sábado à tarde para fazer sopa, porque senão a coisa vai ficar preta com você. Tem muita gente que usa desse subterfúgio dentro do centro espírita no atendimento fraterno, que é um verdadeiro crime de lesa espiritualidade, porque a pessoa é neófita, não tem conhecimento da doutrina, e aí de cara no atendimento fraterno frases como essa são colocadas: você tem que fazer isso. E aí colocamos uma série de senões, porque senão você vai ficar cada vez mais obsidiado. Muita responsabilidade nós assumimos por causa dessas crenças limitadoras que trazemos, e levamos isso adiante, e as coisas vão se comprometendo cada vez mais. Você tem que trabalhar com mais seriedade em suas atividades no centro. E aí, o que tem de problema aí? Primeiro está mostrando que a pessoa não é séria, né? Você é obrigado a trabalhar com mais seriedade. Então você está com pouca seriedade, você tem que ser mais sério. Então não é uma forma de lição de moral subentendida também aqui? Eu trabalho com seriedade, você não trabalha, então você tem que trabalhar com mais seriedade. Nós temos que fazer estudo sistematizado da doutrina espírita. Essa não é negativa, essa é positiva. É sobejamente usada dentro do movimento espírita essa frase. Aqui na federação a gente volta e meia ouve, infelizmente. O que existe de errado nessa frase? Exatamente o processo de obrigação.
como que o estudo sistematizado da doutrina espírita vai ser feito por obrigação? Não existe. Na verdade, as pessoas são obrigadas a virem, vem 1 mês, 2 meses, e daqui a pouco o que acontece? Só está o monitor lá, e quando ele vai, que às vezes também ele se obriga e ele mesmo não vai. Acontece em muitos centros espíritas. E nós muitas vezes ficamos repetindo, o dirigente federativo repetindo esses chavões. Nós temos que fazer, nós temos que isso, nós temos que aquilo. Então esses padrões, normalmente eles são acompanhados com os padrões de impossibilidade. Então é comum a pessoa utilizar na mesma frase tanto a necessidade quanto uma impossibilidade, que faz com que ela não realize o que acha necessário ou que realize a ação reclamando. Então, como ela tem um padrão muito forte de necessidade, às vezes ela faz, mas ela faz reclamando. Ou às vezes, quando ela tem mais uma tendência à passividade, ela já boicota e passa a não fazer. Então vejamos essas frases, normalmente com par, que é o processo de impossibilidade. Eu tenho que ir ao centro hoje, porque tem reunião de diretoria, mas é tão chato, mas tenho que ir, pois é minha obrigação. Normalmente as pessoas agem assim. Eu tenho que ir, mas é chato aquela coisa, ficar lá 2 horas só falando coisa administrativa, mas eu tenho que ir, é a minha obrigação. O que a Luísa vai pensar? Desculpa, Luísa. Mas já foi Lacordé, já foi Salvo, já foram outras pessoas. Que é o movimento de uma falsa autoconsciência. Tudo isso é uma falsa autoconsciência. A pessoa não está realmente refletindo no significado do trabalho de Jesus na vida dela. Ela pode muito bem abandonar o trabalho. Quem é obrigado a trabalhar na seara de Jesus? Ninguém. Eu tenho que fazer a caridade, porque senão vou ficar obsidiado. Mas é tão difícil achar tempo e disposição para ir às atividades assistenciais. Normalmente nós temos esse tipo de pensamento. E se o pensamento de obrigação é muito forte, a pessoa vai, se obriga a fazer, mas a atividade é um peso. Nós temos que fazer estudo sistematizado da doutrina espírita, mas as pessoas que frequentam o centro não querem saber de estudar, só vêm ao centro para tomar passe. Já ouviram isso? As mesmas pessoas que falam que nós temos que fazer, colocam que as pessoas não querem estudar porque só querem tomar passe. E são as mesmas, vivem reclamando, inclusive trabalham com isso e vivem reclamando disso. Temos que fazer, mas as pessoas não querem. Só que elas não olham para si mesmas e veem o que elas podem realizar verdadeiramente para estimular as pessoas. Fazer estudos mais substanciosos, mais realmente focados na autoconsciência. Nada disso é refletido. E ficamos repetindo esses chavões, essas frases, reclamando, e o tempo vai passando e as coisas vão passando. Isso é muito comum nas atividades espíritas, infelizmente. As crenças de impossibilidade são padrões de frases que se iniciam com as expressões não posso, é impossível, não consigo, não sou capaz, não dou conta, etc. Esses padrões têm um movimento de incapacidade de se realizar uma ação, gerando uma acomodação. Então a pessoa se acomoda numa suposta incapacidade, porque quem diz isso não são pessoas débeis mentais, não são pessoas que têm uma paralisia cerebral, que são verdadeiramente incapazes naquela existência. São pessoas lúcidas, com 5 sentidos sensoriais, com capacidade até de sexto sentido, mediúnico e tudo, e vive falando que não consegue, que não é capaz, que não dá conta. Na verdade, ela está focada na acomodação. Vejamos exemplos. Não consigo refletir sobre as minhas dificuldades para me tornar mais tolerante. Então, se a pessoa não consegue, quem é que vai conseguir para ela?
Então é mais fácil falar que não consegue do que fazer esforços para conseguir. Fazer esforços de autoquestionamento, tudo aquilo que nós vimos ontem acerca da mudança. Não sou capaz de ficar sereno quando tenho uma palestra para fazer. Eu fico numa pilha de nervos. Se eu não sou capaz, quem que vai ser capaz por mim? É impossível para mim não me irritar quando fazem perguntas tolas. Isso é impossível. O problema não é meu, é dos outros que fazem perguntas tolas, né? Não posso fazer palestra, pois me sinto incapaz. Esse é o mais comum no centro espírita, né? Tem centro espírita que tem 2, 3 expositores, os outros ninguém tem capacidade, só que todo mundo sabe falar. Falar, né? A boca fala, só que falar do Evangelho de Jesus, a incapacidade é muito grande. Então vejamos aqui que tanto o padrão de obrigatoriedade quanto de impossibilidade representam crenças limitadoras, nas quais a pessoa algumas vezes alterna entre obrigatoriedade e impossibilidade. Para mudá-lo, se faz necessário uma reflexão sobre essas crenças limitadoras por meio de um diálogo interno ou auxiliada por alguém, na qual a pessoa vai questionar esses padrões, transformando tanto a obrigatoriedade quanto a impossibilidade por meio da autoconsciência. Então esses 2 padrões só são possíveis de nos libertarmos dele pela autoconsciência. Tomar consciência que é melhor para nós agir assim, e nem obrigação, nem impossibilidade. Vejamos como nós podemos fazer isso. É fundamental que tomemos consciência que a vida não nos obriga a nada, mas sempre nos convida a desenvolver o poder real, o poder de realizar ações de transformação de nossa vida de forma autoconsciente, em vez de criar falsas obrigações ou falsas impossibilidades. Para isso é essencial ressignificar as crenças limitadoras a partir do autoquestionamento, desenvolvendo as crenças proativas próprias da comunicação holocentrada. Então nós voltamos ao autoquestionamento de ontem. Vamos ver esses exemplos sendo questionados. Vejamos os exemplos ressignificados àqueles anteriores. Então o primeiro: eu tenho que ir ao centro hoje porque tem reunião de diretoria, mas é tão chato, mas tenho que ir pois é minha obrigação. Vejamos como ressignificar isso. Autoquestionamento: por que tenho que ir ao centro à reunião de diretoria? Quem é que me obriga a não ser eu mesmo? Eu posso pedir a minha demissão do cargo que eu ocupo a qualquer momento, mas é isso que me propus na atual existência, viver de uma forma cômoda, sem responsabilidades no que tange a seara cristã? Percebamos que aqui nós estamos realmente fazendo questionamentos para superar o auto-engano. Se eu me obrigo, eu estou me auto-enganando. Eu vou, mas eu não vou. Muitas vezes a gente vem de corpo presente, mas a mente, o espírito está distante. Então não está acontecendo o processo de transformação interior pelo trabalho. E isso é muito triste. Tem muita gente no movimento espírita que passa anos dentro desse movimento de obrigação e o processo de transformação interior não acontece. O trabalho é muito importante para isso, mas só vai acontecer se nós superarmos o auto-engano, refletirmos por que nós vamos, qual é a razão de eu agir dessa maneira. Não é obrigação nenhuma, porque nós podemos pedir demissão, ninguém ganha. Alguém ganha alguma coisa para trabalhar no movimento espírita aqui? Ganha em termos financeiros? Não, ninguém ganha nada. O que nós ganhamos? O processo de crescimento interior. Se nós vamos para a tarefa obrigados, esse crescimento não está acontecendo. Então o autoquestionamento vai fazer com que a gente se liberte do auto-engano. Eu me propus a servir a seara de Jesus para que eu possa transformar gradativamente a tendência ao egocentrismo que trago em mim, desenvolvendo uma postura holocentrada. É isso que quero verdadeiramente para mim. Vamos supor que a pessoa conclua
essa questão, que ela quer trabalhar, transformar gradativamente a tendência ao egocentrismo. O comodismo, o não fazer nada, é uma atitude profundamente egocêntrica. E a pessoa toma consciência disso e faz esforço de mudança. Vejamos agora a frase ressignificada. Eu vou ao centro hoje porque tem reunião de diretoria, pois é uma oportunidade valiosa que a vida me ofereceu para poder trabalhar na seara cristã. A própria frase já exprime uma leveza, não exprime? Eu tenho que ir na reunião de diretoria, mas é tão chato, mas eu tenho que ir porque é minha obrigação. Olha quanto peso. Agora imaginemos trabalhar na seara de Jesus como se fosse um condenado indo para a forca. Um peso enorme nas costas. Que sina que eu tenho, carregar esse peso todo. Já numa frase como essa, a pessoa está se esforçando. É claro que é muito mais cômodo ficar assistindo televisão em casa do que ir a uma reunião de diretoria numa quinta-noite, como é o nosso caso aqui na federação. Mas eu vou ao centro ou à federação hoje porque tem reunião de diretoria, porque é uma oportunidade valiosa que a vida me ofereceu para poder trabalhar na seara cristã. E aí sim, aí o trabalho vai nos libertando do egocentrismo, porque nós estamos fazendo esforços para nos holocentrar. Esse é o esforço transformador necessário. Eu tenho que fazer a caridade, porque senão vou ficar obsidiado. Mas é tão difícil achar tempo e disposição para ir às atividades assistenciais. Então vejamos aqui. Autoquestionamento. Por que tenho que fazer a caridade? Quem é que me obriga? Eu posso não fazer porque é mais cômodo, mas é isso que me propus na atual existência, viver de uma forma cômoda, sem buscar a minha autotransformação proporcionada pela caridade? A pessoa questionar-se para se libertar do auto-engano. Eu posso desenvolver a caridade em mim mesmo para poder ter disposição de praticar a beneficência junto aos irmãos carentes. Vejamos a frase ressignificada. Eu sou convidado pela vida a desenvolver a caridade para me manter saudável e realizo todos os esforços para ter disposição e boa vontade ao realizar as atividades de caridade material. Então a pessoa constrói um pensamento fruto da autoconsciência, e essa autoconsciência faz com que ela realmente cresça. Isso que é reforma íntima de verdade, acontecendo verdadeiramente, que é o processo de transformação interior. Nós temos que fazer estudo sistematizado da doutrina espírita, mas as pessoas que frequentam o centro não querem saber de estudar, só vêm ao centro para tomar passe. Vejamos o questionamento. Por que temos que fazer o estudo sistematizado? Quem é que nos obriga a isso? Podemos não fazer e continuar nos queixando que isso se deve ao fato das pessoas não quererem saber de estudar. Mas é isso que a nossa consciência nos convida? Normalmente esse chavão é muito usado nos centros espíritas para não fazer o estudo sistematizado. Nós queremos, mas as pessoas não querem. Então, quem é responsável por esse tipo de fala deve olhar para si mesmo e não ficar repetindo os chavões. Nós podemos fazer o estudo sistematizado da doutrina espírita, nos esforçando para conscientizar as pessoas que frequentam o centro sobre a importância do conhecimento da doutrina espírita em nossas vidas, especialmente pela exemplificação da mudança que realizamos em nossa própria vida. Percebamos que as frases ressignificadas, elas pressupõem um comprometimento maior. Aí tem como base aquilo que a Odete falou do desafio. São os desafios que a vida nos oferece. Não é mais fácil reclamar que os outros não querem fazer estudo sistematizado do que a gente fazer esforços para conscientizar as pessoas, fazer campanha, fazer estudos realmente ricos, estudos motivantes, que as pessoas se sintam
sinto interesse em participar por autoconsciência. É claro que é mais fácil a gente fazer o contrário. Agora, fazer esforços vai exigir todo um trabalho da nossa parte. Aquelas de impossibilidade, vejamos aqui. Não consigo refletir sobre as minhas dificuldades para me tornar mais tolerante. Autoquestionamento. Por que não consigo refletir sobre as minhas dificuldades? O que é que me impede? Posso realizar esforço para superar essas dificuldades ou não? Posso, pois não sofro de nenhuma debilidade mental. Então a pessoa tomar consciência que ela está, na verdade, agindo com indolência, agindo com preguiça. Por isso que ela está tendo dificuldade. Então, aquilo que nós vimos ontem, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Se eu tomo contato com a tendência à indolência que eu tenho, eu sou convidado pela vida a mudar isso. Se eu percebo e permaneço assim, aquela atitude vai ficar como um sinal na minha consciência. Você está agindo com indolência. É o autoquestionamento que nos facilita isso. Aí a pessoa ressignifica: eu consigo desenvolver a tolerância superando as minhas dificuldades de reflexão. Não sou capaz de ficar sereno quando tenho uma palestra para fazer. Autoquestionamento. Por que não sou capaz de ficar sereno? O que é que me impede de desenvolver essa capacidade? Posso realizar esforços para desenvolver a serenidade ou não? Posso, pois tenho em mim todas as virtudes arquivadas em latência na própria essência divina que sou. Isso tudo são exemplos, né, gente? Nós elaboramos só para exemplificar como fazer esses autoquestionamentos. Então a frase ressignificada: eu sou capaz de ficar sereno quando tenho uma palestra para fazer, pois estou fazendo esforços para superar as limitações que ainda tenho. É impossível para mim não me irritar quando fazem perguntas tolas. Autoquestionamento. Por que é impossível não me irritar? Quem me impede de me manter harmonizado? Posso realizar esforços para desenvolver a harmonia, centrando em mim mesmo para me manter em paz ou não? Posso, pois sou capaz de desenvolver a humildade e a compaixão para compreender a dificuldade dos outros. E aí nós ressignificamos: eu me mantenho calmo e sereno quando fazem qualquer tipo de perguntas, pois estou desenvolvendo habilidade para isso. Não posso fazer palestra, pois me sinto incapaz. Autoquestionamento. Por que me sinto incapaz de fazer palestras? Sou capaz de falar em pequenos grupos e por que não na tribuna? Posso realizar esforços para superar essa suposta incapacidade ou não? Sim, pois posso desenvolver a capacidade de me expressar em público, esforçando-me para isso. Isso aqui é importante porque se eu parto do pressuposto que eu tenho uma limitação intransponível, eu nunca vou começar, eu nunca vou realizar as ações para ser possível. E todos nós estamos na vida para desenvolver tanto o nosso intelecto quanto o nosso lado moral. Então todas as habilidades são importantes que nós adquiramos. O problema é que quando a pessoa diz aqui que ela não é capaz de fazer palestra, porque ela quer começar como o Divaldo Franco está terminando. Ela já quer vir lá na frente e abafar, fazer aquela palestra maravilhosa, sensacional, que todo mundo sai aplaudindo. Como ela sabe que realmente ela não é capaz de fazer isso, ela não faz nem aquela palestrinha pequena de 10 minutos no centro. Aí ela já parte do pressuposto que ela é incapaz. Mas no fundo é o orgulho disfarçado, porque ela na verdade não quer fazer uma palestra para ser aplaudida. Como isso não vai acontecer, todas as pessoas começam de uma forma bem com possibilidades pequenas e vai crescendo com isso, a pessoa se isola e não quer fazer porque é incapaz. Então eu posso superar a dificuldade que sinto de fazer palestras aprendendo gradativamente a arte de falar em público.
Então, praticando o autoquestionamento, é possível reunir informações sobre as consequências das impossibilidades falsas e sobre os convites que a vida faz, de modo que a pessoa, em vez de se obrigar a realizar o que necessita, se conscientize de que isso é importante para ela, para melhorar a sua qualidade de vida e sua evolução, e que ela tem todas as possibilidades de realizar a ação por meio de uma atitude proativa, em vez de reagir à obrigação de realizar porque tem que fazer isso. Então, abolir da nossa prática cotidiana o eu tenho que ou você tem que, para que nós possamos centrar na autoconsciência a partir do autoquestionamento. Então vamos passar rapidamente a questão da leitura mental. É um padrão que leva a pessoa a agir como se eu soubesse que a outra pessoa está pensando ou sentindo. Normalmente leva a grandes equívocos de comunicação, dificultando o diálogo. Nós já comentamos um pouco da leitura mental quando nós falamos da questão da pessoa tentar adivinhar o que pensa e sente. Esse padrão é muito comum em nossa cultura, pois temos o hábito de tentar adivinhar o que o outro está pensando e já responder ao interlocutor aquilo que nós pensamos sobre o que ele pensa. O nosso padrão cultural é de pouco ouvir e muito falar. Com isso, atropelamos a comunicação e tornamos o diálogo muito difícil, até mesmo impossível, enquanto esse padrão não for ser ressignificado. Então, exemplos. Não precisa nem continuar, eu já sei o que você está pensando. Nós já comentamos bastante um diálogo clássico. O marido ou a esposa pergunta à esposa ou ao marido que está lhe dando um gelo: o que aconteceu? O que foi que eu fiz? Você sabe. Nós já comentamos também esse padrão quando falamos anteriormente dele. Então, o autoquestionamento para nos libertarmos desse padrão. Como posso saber o que o outro está pensando? Eu sei que já me enganei várias vezes com relação a isso. O que me leva a agir assim? Posso fazer esforço para ouvir tudo que o outro tem a dizer antes de emitir a minha opinião, para somar com a opinião do outro ou não? Então, como nós temos essa grande dificuldade do ouvir, é fundamental fazer exercícios para ouvir inteiramente a opinião dos outros antes de emitir a nossa. Para ressignificar esse padrão, faz-se necessário refletir sobre o próprio processo de comunicação que se dá por meio do ouvir o outro e falar ao outro. Ora, se usamos a leitura mental impedindo que o outro exponha o seu pensamento ou negando ao outro o nosso pensamento, torna-se impossível o diálogo tão importante nas relações humanas. Se eu já sei que o que o outro vai falar, não há diálogo, há um monólogo, né? A gente vai falando e o outro só ouvindo e sem emitir a opinião. Então é fundamental aprender a ouvir o que o outro pensa, sem tentar adivinhar o seu pensamento com base no nosso sistema de crenças, que é completamente diferente do sistema de crenças do outro. Ao ouvir o outro, podemos ajustar o nosso sistema de crença ao sistema de crença do outro, de modo a obtermos uma convergência de ideias e não uma divergência. Então, como o objetivo do diálogo é a convergência, nós vamos trocando aquilo que pensamos e sentimos para poder convergir. O padrão de causa e efeito, também já comentamos de alguma forma esse padrão. É um padrão que envolve uma determinada coisa na qual a pessoa coloca de uma forma simplista uma relação causal com outra, A causa B. Como esta relação é simplista, despreza-se o bom senso e cria-se um padrão limitador. Vejamos como funciona. Por exemplo, podemos dizer que o sol faz as plantas crescerem. Esta é uma relação de causa e efeito real, pois sem a fotossíntese em presença da luz solar as plantas não crescem. Então, causa e efeito real. Se a gente pegar uma planta e colocá-la num canto escuro, ela vai morrer. Antes de morrer, ela se volta na direção do sol,
porque ela tem necessidade da luz solar para viver. Agora, existem padrões de causa e efeito simplistas. A relação é muito diferente quando dizemos, por exemplo, o presidente do centro me deixa nervoso. Esse é um padrão típico de causa e efeito simplista, pois não é o presidente do centro que causa nervosismo em mim, pois não existe uma ligação de causa e efeito direta, como existe no caso da fotossíntese. Nós podemos escolher nosso estado mental em resposta ao que recebemos do ambiente, no caso, o nervosismo na presença do presidente. Então o nervosismo é nosso, não é o presidente que me deixa nervoso. Eu que me sinto nervoso na presença dele, aí é diferente. Então percebamos que esta relação simplista de causa e efeito leva pessoas a se eximir da responsabilidade, projetando-a no presidente, como se o nervosismo, que é o efeito, não fosse uma ação sua, mas uma ação do presidente, que é a falsa causa. É igual aquela fala, fulano me deixa irritado, então fulano é a causa da minha irritação, e não sou eu. Se o fulano é a causa, eu não posso mudar fulano, então eu não posso mudar nada. Então se o problema está no outro, nós não podemos mudar. Então por isso que esse padrão é extremamente pernicioso. Ora, o presidente, a pessoa não pode mudar, ficando limitada em suas ações. Ao contrário, se ela busca ressignificar a ideia simplista, para perceber que na realidade deveria dizer, eu fico nervosa na presença do presidente. Aí sim uma relação de causa e efeito real, que ela pode mudar, pois o nervosismo na presença do presidente, que é o efeito, é possível de ser transformado no momento em que ela começar a trabalhar as causas reais. São os sentimentos egóicos como insegurança, complexo de inferioridade, etc., que a levam a ficar nervosa. A pessoa desfoca do outro para focalizar a si mesma e com isso tem o poder de se transformar. Então, ao desfocar do outro e focar ela própria, ela tem condições realmente de transformar a causa, que está nela e não no outro. Então vejamos agora, para concluir o nosso curso, utilização de palavras de duplo sentido. Vejamos essa frase, vamos discutir esse assunto na reunião. Tem o mesmo significado que esta, vamos dialogar sobre este assunto na reunião? O que vocês acham? A palavra discutir é uma palavra chamada de duplo sentido. Tem um sentido positivo e tem um sentido negativo. A palavra dialogar só tem um sentido positivo, ela não tem um sentido negativo. Então vejamos aqui. Uma das dificuldades mais frequentes no processo de comunicação interpessoal é a utilização de palavras de duplo sentido, positivo e negativo. Essas palavras normalmente são utilizadas pelas pessoas, as quais muitas vezes nem se apercebem do conteúdo negativo implícito que ela sugere, subrepeticiamente, despertando nelas, de forma subconsciente, sentimentos egóicos originários do desamor ou pseudo-amor, tornando a comunicação egocentrada. Então, as palavras chamadas dúbias, com duplo sentido positivo e negativo, o que acontece? Elas despertam tanto no emissor quanto no receptor uma ideia negativa, que fica de uma forma subrepetícia. Subrepetícia é uma forma que está oculta, mas que aparece no processo da comunicação, aparece como efeito. Muitas vezes nós não vemos nada de mal nisso, mas é extremamente pernicioso esse tipo de comunicação. Esse hábito é tão arraigado que a maioria das pessoas nem se dá conta das dificuldades que ele pode causar. Algumas acreditam, inclusive, que não há nenhum problema na utilização dessas palavras. Tem gente que fala assim, não, mas é uma questão de semântica. Não é não, é uma questão de uma energia mental. Tem gente que fala assim, que o tem o que, não há nenhum problema, é só uma questão de semântica.
dentro de uma visão psicológica transpessoal, não é apenas uma questão de semântica, é uma questão da energia mental que nós carregamos das palavras. Como nós vimos ontem, as palavras são luvas que vestem o pensamento. Se a palavra tem uma conotação positiva e negativa, o pensamento que estará sendo estimulado será positivo e também negativo. Quando nós usamos no chamado bom sentido, a nossa intenção é focar o pensamento positivo. Quando nós usamos o chamado mau sentido, ou sentido negativo, a intenção é de focar o pensamento negativo mesmo. Só que como a palavra tem o duplo sentido, na hora que nós falamos, nós evocamos os dois tipos de pensamento. Como a nossa tendência maior é positiva ou negativa? Qual que é a nossa tendência maior? Negativa. Como a nossa tendência maior é a negatividade, o que vai acontecer? Vai despertar em maior intensidade em nós a negatividade e não a positividade. Por isso que esse tipo de palavra é muito pernicioso. As palavras têm um poder de desencadear todo um movimento neuropsíquico, gerador de comportamentos os mais diversos, e que a boa utilização das palavras pode ser um grande fator de desenvolvimento do relacionamento intra e interpessoal. Então elas vão gerar todo um processo neuropsíquico, uma energia mental, positiva ou negativa. Então as palavras têm uma força maior do que se presume que elas tenham. Elas têm o poder de despertar em nós matrizes que estão ao nível do ego ou do ser essencial, dependendo do teor das mesmas. Se são palavras só com cunho positivo, vão despertar o que existe de bom em nós, o bom tesouro, na expressão evangélica. Se tem uma conotação também negativa, ela vai despertar em nós um mau tesouro, que também nós temos esse mau tesouro. Já vimos que as palavras são luvas que vestem o pensamento. Como a mente funciona por associação e comparação, ao dizer uma palavra de sentido duplo, mesmo que o que queremos dizer seja positivo, haverá no nível profundo subconsciente uma associação também com o lado negativo da palavra. Então vamos exemplificar, analisar a seguinte frase: Pedro estava discutindo com Alberto. O que a gente vê imediatamente na nossa mente quando ouvimos uma frase dessa? Que ele estava brigando com Alberto. Imediatamente. Por quê? Porque a palavra discutir, ela pressupõe em primeira instância uma briga, uma contenda entre duas pessoas. Agora, observando essa frase à primeira vista, o que você entende que Pedro estava fazendo com Alberto? Nós já fizemos, brigando. Mas esse mesmo verbo discutir é utilizado no bom sentido. Vejamos, Pedro estava discutindo com Alberto o texto oferecido pelo professor. Então é a mesma palavra usada no chamado bom sentido. Então quando ela é usada no bom sentido, o que vai aparecer? A dubiedade da palavra. Ela tem o bom sentido, mas o que vai ficar mais, como nossa tendência maior é negativa, o que vai ficar mais presente é o negativo e não o positivo. Esse é o grande problema das palavras de duplo sentido. A maioria das pessoas não encontra nada de errado nesta frase, tanto é que o termo é sobejamente utilizado dentro da didática. Por exemplo, discutir o assunto em sala de aula, painel de discussão, vamos discutir o assunto em pequenos grupos, etc. Vivemos utilizando isso, inclusive no estudo sistematizado da doutrina, nas reuniões de administrativa, vamos discutir o assunto da pauta da reunião. Nós vivemos usando essa palavra especificamente, discutir. Quando o verbo discutir é utilizado no bom sentido, temos aí uma análise parcial do fato. De uma forma consciente, as pessoas sabem diferenciar a discussão em uma sala de aula de uma briga. A questão é que esta palavra desencadeia neuropsiquicamente todo um conteúdo egóico negativo atrelado ao dito conteúdo positivo da mesma.
Então a gente sabe conscientemente separar. Bom, estava discutindo o texto que o professor pediu, é uma coisa, brigar é outra. Só que neuropsiquicamente, lá na intimidade nossa, nós juntamos as coisas, o positivo com o negativo. Então esse conteúdo negativo fica como um convite implícito a algo mais que a simples análise de um texto. Aí acontece de muitas vezes os professores ficarem estupefatos quando os alunos começam a brigar uns com os outros para defender pontos de vista diferentes. Ora, quando disse que para discutir um assunto, ele mesmo os convidou implicitamente para que brigassem. A mesma coisa acontece na reunião de diretoria. Vamos discutir os assuntos em pauta. Aí começa a brigar as pessoas com um ponto de vista diferente. Nós fomos convidados a brigar. Aí a briga acontece, né? Depois de todas essas explicações, uma pergunta fica no ar. Como fazer para utilizar as palavras corretas que gerem sentimentos próprios do ser essencial, originários na energia do amor? E aí, gente, como? Utilizando palavras sinônimas que não tenham esse duplo sentido positivo e negativo. As línguas têm uma riqueza muito grande. Se temos uma riqueza muito grande, por que não usar palavras que só tenham sentido positivo e não a que tem sentido negativo? Então, no exemplo acima, poderíamos utilizar os verbos analisar ou dialogar e os seus derivados para substituir o verbo discutir e derivados. Por exemplo, Pedro estava dialogando com Alberto o texto oferecido pelo professor. Vamos fazer uma análise em grupo do assunto estudado. Analisar só tem um sentido positivo, ela não tem um sentido negativo. Vamos dialogar sobre os assuntos em pauta na reunião. Então, em vez de discutir, vamos dialogar. Percebamos a diferença. O verbo analisar e dialogar só tem um sentido positivo. Analisando a questão de um ponto de vista energético, que as palavras têm energia, sentimos que a modificação da palavra discutir por analisar ou dialogar nestas frases as torna mais leve, levando as pessoas a unirem os esforços para acharem um ponto em comum, seja no assunto estudado, seja uma reunião. Então nós vamos utilizando as palavras certas na hora certa, a nossa comunicação fica mais leve, as palavras são mais leves, mais suaves, e a concórdia, o consenso vai se dando de uma maneira mais eficaz. Percebamos que tudo isso são ferramentas, não é só a palavra isoladamente que vai gerar um comportamento, porque senão seria mágica. Passa a falar dialogar, que aí a gente sai dialogando com facilidade por aí. Não é isso, mas é uma ferramenta a mais. Se você usa palavras positivas com um único sentido positivo, você facilita o processo de comunicação. Para isso que é necessário esse tipo de utilizar os sinônimos das palavras. Vamos ver exemplos de outras palavras utilizadas com duplo sentido: executar, tática, estratégia, perseguir, orgulho, agressivo, policiar, quebrar, romper, preocupar, procurar, etc. Vamos dar um exemplo rapidamente de cada uma dessas frases. Executar. Vamos executar esse plano o mais breve possível. Qual é o problema do verbo executar? O carrasco acabou de executar a pessoa condenada à morte. Então a execução, o verbo executar, a palavra execução, o substantivo execução tem duplo sentido. Executar um processo, executar uma pena de morte, por exemplo, matar. Então vamos executar esse plano o mais breve possível. A gente vai acabar com ele, trucidar com ele. Que palavra poderíamos usar, sinônimo que só vamos realizar esse plano o mais breve possível? Vamos efetivar esse plano, só tem um único sentido positivo. Tática. Essa tática vai funcionar aqui no centro espírita. E aí a gente sai na trincheira lutando um contra os outros. Porque tática é o quê? Tática é de guerra.
mas é muito usado também nas organizações, inclusive nos centros espíritas. Não vamos usar essa tática porque vai dar certo. E aí, em vez de tática, o que nós podemos usar? Essa técnica, esse procedimento, essa atitude, né? Esse processo. Estratégia. O plano estratégico não está funcionando. Eu não vi um plano estratégico funcionar. Por que ele não funciona? Porque as pessoas saem guerreando. Estratégia também é utilizada em guerras. Tática e estratégia é sobejamente utilizado nas guerras. E aí a gente fica lutando um contra os outros para que o planejamento estratégico funcione. Né? Claro, se nós ficarmos usando palavras duplo sentido, é claro que não é só a palavra que gera o comportamento, é todo um processo, mas é uma coisa a mais a dificultar a ação em vez de auxiliar. Então, em vez de estratégia, o estratégico que nós podemos usar? O plano de ação, o planejamento, né? O plano a ser efetivado. Usar palavras que não tenham duplo sentido. Perseguir. O presidente do centro disse que temos que perseguir os objetivos traçados. E aí as pessoas ficam lá tentando perseguir. Sai os objetivos e todo mundo correndo atrás, perseguindo os objetivos. É também uma palavra muito usada, inclusive no meio empresarial é o tempo todo. Nós precisamos perseguir as metas para dar conta do recado. O que nós podemos usar no lugar de perseguir? O presidente do centro disse que primeiro temos que, né? Nós esquecemos aqui do temos que perseguir os objetivos. O presidente do centro disse que somos convidados a buscar os objetivos traçados. Não fica muito mais leve? Somos convidados a realizar os objetivos, somos convidados a efetivar. Devemos também, né? Devemos em termos de dever consciencial, não de obrigação. Então, são palavras que vão suavizar a comunicação. Orgulho. Esse também é muito usado. Eu tenho tanto orgulho de ser um bom profissional. E aí? Qual é o problema nessa frase? Tem gente que usa o tempo todo essa frase. Eu tenho tanto orgulho dos meus filhos. Né? O próprio termo orgulho já tem um peso enorme, né? Mas aqui no bom sentido. Mas e o mau sentido que está implícito? De repente eu estou todo inchado porque eu sou um bom expositor. Estou todo egocentrado, parecendo um balão. Aí vem alguém, desinfla na hora. Todo aquele egocentrismo. Todo orgulho vai embora. Vejamos como fica. Eu tenho tanta satisfação de ser um bom profissional. Satisfação só tem um sentido positivo. Eu sinto muita satisfação de ser um bom expositor. Qual é o problema? Eu tenho muita alegria, eu tenho muita satisfação de ter filhos equilibrados. Então só existe um bom sentido. O orgulho no sentido que está aqui é o sentido de satisfação. Mas satisfação só tem um sentido positivo. Então por que não usar a palavra satisfação em vez de orgulho? Agressivo. Na livraria do Centro Espírita nós precisamos de vendedores agressivos que cumpram as metas. De repente estão pondo fogo na livraria do centro. Esse termo também é extremamente usado na área de vendas. Os vendedores têm que ser agressivos. Se a pessoa não quer comprar, ele vai lá dar uns murros nela até que ela compre. É o que o termo passa. Então as pessoas,
nesse meio de empresarial, de vendas, há muita competição e agressividade no mau sentido, porque eles vivem sendo ensinados a serem agressivos, só que é agressivo no mau sentido. Qual é o sentido aqui de agressivos? Vejamos aqui, na livraria do Centro Espírita, nós precisamos de vendedores arrojados que cumpram as metas. Arrojado só tem um sentido, uma pessoa dinâmica, né? Uma pessoa eficiente. Então nós precisamos de vendedores eficientes, arrojados, determinados, entusiasmados. São todas palavras com um único sentido positivo, que essas palavras, elas ajudam a pessoa a se equilibrar. Agora, uma palavra dessa, ela jamais vai ajudar uma pessoa no processo de equilíbrio. Policiar. Eu preciso sempre me policiar para não fazer coisa errada. Esse está meio vivo ouvindo, até dói no ouvido quando eu ouço essa palavra. Eu tenho que me policiar para não fazer coisa errada. Eu tenho que me policiar para não ficar ansioso. Qual é o problema nessa palavra? O que o polícia faz? Normalmente, cacetete na pessoa, repressão, né? O policiamento significa repressão, não é um processo saudável, não é um processo natural. O que essa pessoa está querendo? Ela está querendo se melhorar. E o que Jesus fala para melhorar? Jesus falou: policiai e orai para não cair em tentações. Foi isso que Jesus falou? Mas a gente vive usando policiar no lugar do verbo correto, vigiar e orai. O verbo correto, o verbo que Jesus ensina, que é cristão, é vigilância, vigiai. Então vigiar é observar. Quando o vigia observa e encontra alguma coisa errada, o que ele faz? Ele toma providências para superar aquele problema. Então, se eu preciso sempre me vigiar para não fazer coisas erradas. O ideal seria eu falar assim: eu preciso sempre me vigiar para fazer as coisas certas. Então, eu estou me vigiando e estou focando naquilo que é certo, né? E aí o que vai acontecendo? É um processo amoroso, é um processo de autotransformação gradativa e suave. Agora, se eu estou policiando, todas as vezes que eu fizer coisa errada, o que eu vou fazer? Eu não dou murro, porque ninguém dá murro no rosto, né? Com o punho. Mas a gente dá murros, nós damos murros psíquicos, emocionais, energéticos em nós mesmos. Nós criamos até doença quando temos esse movimento de policialesco de nós mesmos. Quebrar. Precisamos quebrar paradigmas para poder fazer as coisas funcionar. Então, quebrar paradigma, é muito comum também esse termo, quebrar paradigma. Então, nós precisamos mudar paradigmas, transformar paradigmas, para poder fazer as coisas funcionar. Romper. Se não rompermos com o passado, vamos ficar sempre patinando no mesmo lugar. Também muito usado, romper. Se nós não ressignificarmos o passado, vamos ficar sempre patinando no mesmo lugar. Então o verbo ressignificar só tem uma única conotação positiva. Preocupar, esse também é muito usado. Preciso me preocupar com a forma que o centro está sendo dirigido, senão surgirão problemas. Tem gente que acha que não tem nada demais o verbo preocupar, tanto é que se usa muito comumente. Eu tenho que me preocupar com as coisas, porque senão vai sair do meu controle. Ainda uso o tenho que é pior ainda. Qual é o problema do preocupar? Pré-ocupar. O próprio termo já mostra qual é o significado. Se você se ocupa antes da hora com alguma coisa, o que vai acontecer? Dificuldades, porque há como antecipar o futuro. O que o ditado popular diz? O futuro a Deus pertence, porque só para Deus que não existe futuro, tudo é um presente só. Então, se nós preocupamos, nós estamos tentando antecipar o futuro.
E antecipar o futuro só vai gerar ansiedade, vai gerar inquietação, problemas. Então, como nós podemos dizer? Preciso me ocupar com a forma que o centro está sendo dirigido. Ocupar é no aqui e agora, é no presente. Procurar, vamos procurar nos concentrar nos objetivos da reunião. O que tem de errado nessa frase? Também muito usada. Procura alguma coisa que está perdido. Então, se você está perdido, o que você necessita? Achar um rumo, né? Então, vamos buscar nos concentrar no objetivo da reunião. O verbo buscar dá uma direção real, está bem direcionado, enquanto que procurar você não sabe para onde que você está indo, né? Um exemplo bem clássico: se você tem um filho adolescente e diz assim, meu filho, procura a chave para o papai. Meu filho, busca a chave para o papai. Há uma diferença? No primeiro verbo ele nem vai sair do lugar, ele não sabe onde que a chave está, como que ele vai procurar? Agora, busca a chave para o papai, que está em tal lugar. Ele vai lá e pega, né? Concluímos o nosso curso, passamos um pouquinho do tempo, mas essas palavras de duplo sentido eram muito importantes que a gente refletisse sobre elas. E para concluir apenas essa mensagem da comunicação holocentrada, né? Todos nós somos convidados a nos holocentrar, desenvolvendo esses valores cristãos que nós trabalhamos, principalmente o amor e a compaixão, para fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.